Olá, eu sou Leonardo Simões, sou diretor teatral, professor, ator e o título que mais me honra, autor associado da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. E a gente está aqui para fazer aquela conversa, um podcast de uma série que está ocorrendo em relação ao projeto de emenda parlamentar que está tendo um convênio da Universidade Federal do Rio de Janeiro em prol da revitalização e da ressignificação da SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, essa sociedade centenária, fundada, entre outros, por Chiquinha Gonzaga, que está aqui conosco, ao nosso lado, numa bela representação em bronze, e que a gente tem hoje 3 convidadas especiais que eu passo, então, a apresentar, e elas se apresentarem também. Temos aqui a atriz, produtora e autora também associada à SBAT, Ana Veloso, a Vera Novello, também atriz associada à SBAT, produtora, e a professora doutora Carmen Gadelha, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindas a vocês 3, é muito bom ter vocês aqui, especialmente nesse podcast, para a gente conversar sobre uma das ações desse projeto de revitalização e ressignificação da SBAT, que é exatamente a recriação da revista da SBAT, que é o projeto no qual vocês estão inseridos e se dedicando a ele, né? Então, para começar nosso papo, que é um papo informal aqui sobre esse importante projeto, eu queria perguntar primeiro a Ana e a Vera, vocês respondem na ordem que quiserem, como é que vocês, especialmente que eu sei que são pessoas que estão nessa luta pelo SBAT já há um bom tempo, mas conta um pouquinho dessa chegada de vocês, a aproximação de vocês com a SBAT e a função de vocês nesse projeto da revista. Então, nós chegamos na SBAT, na verdade nós estamos associadas da SBAT desde o início dos anos 2000, né? Acho que a Vera até antes de mim, 97, e eu sou associada desde 2000, mas a gente vem para essa luta da SBAT em 2006, a convite do Aderbal Freire Filho, né? Na época era um conselho formado por Aderbal, Milô Fernandes, Ziraldo e Alcione Araújo, então eram 4, a gente chamava de os 4 cavaleiros da SBAT, né? Que estavam aqui voluntariamente já numa luta para ressignificar a SBAT, né? No momento em que a SBAT vivia uma crise financeira muito grande e algumas questões também em relação à mudança da própria característica do teatro, né? Muitos autores se produzindo, a entrada da internet muito forte, né? Com a veiculação dos conteúdos, então tudo isso mudou muito o perfil dos direitos autorais e a SBAT sofreu também com isso, né? E aí a gente veio para ajudá-los a reestruturar a SBAT, a criar um novo formato de atuação, né? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo e a gente está aqui até hoje. Agora um pouco mais de longe, né? Participando de alguns projetos, mas foi assim que a gente chegou na causa da SBAT. Eu divido a minha chegada em 2 partes. Assim. Primeiro, eu me coloco muito ali no balcão como produtora, vindo liderar os espetáculos. Então, era sempre um momento muito importante para qualquer produção teatral, pensar no autor, quem é o autor, como é que a gente vai remunerar esse autor. Então, era muito importante e eu me lembro que era uma exigência, alguns teatros hoje ainda exigem isso, mas era uma exigência que se tivesse um parecer da SBAT para que a peça pudesse estrear a contento. Então, eu vinha como produtora, já começando a produzir em 91, e aí vinha para essas liberações. Então, esse foi o primeiro momento. Depois, como autora, me associei, né, já com textos, adaptando, escrevendo, e aí eu falei 2 momentos, mas na verdade um terceiro momento, que é justamente esse momento em que a Ana fala sobre essa revitalização da sociedade. Nós fizemos um trabalho com a Aderbal já estava envolvido nessa luta em prol da SBAT, e para nós, assim, para mim em especial, sempre achei muito importante, né, que a sociedade se transformasse, né? E não que ela sucumbisse ou terminasse, porque, na verdade, às vezes, com esses novos formatos, com toda essa capacidade que a internet tem de levar e trazer informação, né? Se chegou a pensar, não tem mais motivo, não tem mais razão de ser, né? Uma sociedade como a SBAT. Hoje o autor muitas vezes se produz, hoje o autor está em contato direto com a direção ou com o proponente de um projeto, para que essa intermediação, né? Mas aí, justamente nesse período em que a gente trabalhou muito ao lado desses 4 grandes cavaleiros aí do teatro brasileiro,
a gente falava disso, da vocação cultural da SBAT, né? Então, não é só uma questão de arrecadação de direito autoral. Ok, arrecadar o direito autoral, a gente pode encontrar novos formatos, né? Como todas as atividades econômicas se reinventaram. Mas essa ideia de que os autores precisam estar juntos, precisam comungar dos mesmos interesses, problemas, discutir, né, aquilo que importa, né, para o autor brasileiro, essa ligação, essa conexão é que eu acho que é a vocação da SBAT como um centro agregador, um centro de cultura importante do teatro. Então, a gente fala um pouco da Academia Brasileira de Letras, né? A gente pode pensar, né, numa Academia Brasileira do Teatro, eu coloco a SBAT nesse lugar, né? Eu acho que a SBAT, por todos os autores maravilhosos que passaram por aqui, eu citaria alguns, Nelson, Plínio Marcos, Vianinha, o próprio Alcione Araújo, o Milor, né? Todo mundo, Ziraldo, enfim, as pessoas todas passaram por aqui e faziam mais do que simplesmente vir aqui recolher o seu direito autoral. Elas trocavam experiência, trocavam ideias, se comunicavam com as novas gerações, né? E aí eu acho que, aí não vou entrar em ditadura militar, mas assim, houve uma interrupção desse contato do autor, né, com os novos autores que poderiam surgir, né? Então, acho que a SBAT tem esse papel de ser uma referência. E essa ideia como você falou, desse princípio associativo, né? Dessa coisa de se agregar até para se fortalecer também, né? Porque exatamente. Toda a área cultural... a SBAT surge daí, né? Da reunião de alguns autores que resolveram definir alguns parâmetros para a questão da cobrança dos direitos, mas não só para isso, para dialogar, para produzir juntos e tal. E nós, como produtoras, quando a gente chegou... O nosso primeiro impulso foi esse, né? A maneira de salvar a SBAT na nossa visão e pela nossa experiência era vamos produzir projetos, né? A SBAT precisa de projetos, desenvolver projetos culturais, projetos que ajudem financeiramente, que ajudem a criar essa nova SBAT, né? A que projetos a SBAT vai se dedicar? E a revista é um deles. Pois é aí que eu queria pegar, antes da professora Carmen falar, eu queria ainda com vocês... exatamente um projeto que está agora, graças a uma emenda parlamentar, através dos deputados Jandira Fegali, Chico D'Angelo e Benedita da Silva, conseguimos esse convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a execução da Fundação José Bonifácio, né? E esse foco de hoje é exatamente a revista. Como é que vocês duas se inserem nessa equipe da revista? Qual é a função de vocês? A revista, na verdade, ela existe desde 1924, se eu não me engano. Eu acho que o primeiro número da revista foi editado muito no início da história da SBAT, 1924. A SBAT foi fundada em 1917, e a revista em 1924, o primeiro número, né? Então, ela nunca deixou de existir. Com algumas interrupções, a revista da SBAT sempre acompanhou a história da SBAT. E quando a gente veio para cá, a primeira coisa que a gente quis fazer foi levantar projetos que a SBAT já fazia e dar a esses projetos uma cara nova, né? Aí, por conta disso, nós montamos, junto com a Aderbal e a Alcione, uma equipe para desenvolver esses projetos. Uma dessas pessoas que veio trabalhar com a gente, que está na revista hoje também, é a Regina Zappa, que é a editora-chefe da revista. E nós entramos, junto com o Conselho da SBAT e com a Regina, na verdade, num conselho editorial, numa coordenação editorial dessa publicação. E aí, assim, a primeira revista que a gente editou, na verdade, foi por um convênio com a Funarte em 2006. Eram 3 números em 2008. 2008, nós fizemos 3 números da revista. E aí foi incrível, porque as revistas ficaram lindas, foi um sucesso. Impressos, né? Impressos, E depois nós, através de um outro convênio com o Ministério da Cultura, fizemos mais 10 números da revista. E agora a gente está retomando para mais 2 com a emenda. Então, na verdade, toda vez que a gente pode, a gente dá continuidade a esse trabalho. E a revista ela vai mudando, né? É isso que é bacana. Então, a gente pensar, né, qual é o lugar da tradição, mas qual é o lugar da mudança, né? Para a gente ter vida, né, à frente. E aí, assim, a revista, ela nasce como um boletim, na verdade, como informes para os próprios autores do que estava acontecendo. Depois ela vai ter outros formatos, enfim, o foco sempre no autor, né? E quando nós fizemos esses números, que começa com esse convênio com a Funarte, depois com o Ministério, né? Nós, então, principalmente a Alcione, né, que foi quem fez o convite, a Regina Zappa,
ele pensava muito assim, a gente pode pensar, a cada número, né, priorizar um tema, trazer uma reportagem de capa que seja importante no momento, né? E agora, né, nessa retomada, né, em mais esse fôlego que a revista está tendo, através desse projeto da emenda, a oportunidade excelente que nós já tínhamos chegado a pensar antes, lá atrás, mas que não tínhamos realizado, que era o encontro da SBAT com a universidade, né? Isso aí a gente tinha ficado um pouco devendo, a gente chegou a publicar alguma coisa em termos de filosofia, alguma produção de filosofia e estética num dos números, e ficamos pensando nisso, poxa, um número, né, que fizesse o diálogo com a universidade, que trouxesse uma matéria de capa, e qual é a nossa surpresa que a gente encontra essa possibilidade do convênio, e esses 2 números vão estar, digamos assim, voltados para esse encontro entre a SBAT e a universidade, né? A gente tem hoje a dramaturgia é a universidade, o teatro é a universidade. A gente tem acho que nos últimos 20 anos foram muito produtivos em termos de graduação e pós-graduação. A Carmen vai poder falar melhor do que eu, mas a gente viu uma proliferação dos cursos de graduação e pós-graduação em teatro, e vimos assim muitos artistas que já eram consagrados, enfim, voltando, né, a estudar, voltando a querer pensar o teatro, né, mais do que simplesmente estar na cena. Claro que o ensaio é um lugar onde a gente pensa muito, né? Nós como atrizes sabemos disso, mas essa ideia de que você pode ter um pensamento teórico, né, que possa iluminar esses caminhos, né, isso também acho que vem acontecendo de uma maneira muito interessante, acho que principalmente nos últimos 10, 15 anos, né, talvez. Então, aí então esses 2 números nós vamos ter esse encontro. Então, nós vamos ter uma primeira parte da revista, né, com a cobertura mais jornalística e editoria da Regina, em que nós vamos tematizar uma série de assuntos relacionando teatro e universidade, mas também vamos contar com a editoria da Carmen, no sentido de trazer para o público que não está acostumado a entrar, né, na leitura mais acadêmica, mas trazer alguns estudos que a academia desenvolve que são extremamente enriquecedores para qualquer artista. Nós vamos voltar a esse tema de como é que a revista vai se colocar a partir de agora, qual é o projeto específico da revista. Queria ouvir a professora Carmen se apresentando e falando da sua inserção nesse projeto através da UFRJ. Eu sou a Carmen Gadelha, sou graduada em Teoria do Teatro, fui atriz, mestrado e doutorado na UFRJ, Escola de Comunicação, e sou professora do curso de Direção Teatral e do programa de pós-graduação em Artes da Cena, sou vice-coordenadora do programa. Como é que eu cheguei à SBAT? Eu cheguei há muitos anos atrás. Muitos inconfessáveis anos. Porque eu era funcionária do ex-SNT, INACEM, Fundacem, incorporado pela Funarte, enfim, aquela trajetória toda, e eu trabalhava num setor de pesquisa. E com muita frequência eu saía de lá da sede do Serviço Nacional de Teatro, INACEM, enfim, o que fosse no momento, e vinha à SBAT buscar textos, escavucar o que tinha de edições antigas, muitas vezes de autores dados como perdidos, porque a gente tinha uma coleção de clássicos do teatro brasileiro e muito do material que a gente conseguiu editar de autores do século XIX e depois do início do século XX, teve a contribuição da SBAT. E eu vivia muito aqui, eu vinha muito aqui, ficava ali naquele balcãozinho e fazendo consulta atrás de consulta e tal. E depois, já nesse período que foi mencionado de revitalização,
O meu marido deu curso aqui de dramaturgia junto com a Alcione e o Aderbal. Saudoso professor. Perdão, Aderbal não. João Bittencourt. E aí eu vim aqui ficar tomando conta do que se fazia. Só para citar o nome desse colaborador importante, foi o Edivaldo Cafezeiro, meu professor também. Foi seu professor? Foi. Pois é. Ele não é autor, não é artista, mas é um estudioso. Uma referência para todo mundo que estuda teatro brasileiro. E aí eu vinha tomar conta do que estava acontecendo, né? E via muitas coisas de fato acontecerem, né? Foi um momento muito rico assim, de iniciativas, de espírito, né? De teimosia, né? Que o Lula falou tanto ontem, da necessidade de ser teimoso, né? De ser, enfim, tenaz. Né? Foi um momento muito importante, eu acho. E acabei fazendo uma ou duas palestras, já não me lembro mais, uma, duas ou três, não sei, qualquer número desse, sobre teatro atual e teatro mais antigo, mais clássico, século XIX e tudo mais. Foi realmente um momento inesquecível. E depois me desliguei um pouco da SBAT e olhando sempre um pouco de longe, mas sempre na expectativa, né, dessa entrada, reentrada, né, esse retorno, essa volta, no sentido de uma inserção mais vivaz, né, na vida cultural, acho que não só carioca, mas certamente brasileira, né? Quer dizer, eu acho que esse perfil que os 4 cavaleiros do Apocalipse deram à SBAT é fundamental para que se enxergue de fato, para que se enxergasse naquela época e se enxergue hoje, de fato, o centro cultural, né? Com abrangência multitemática, quer dizer, o que é o autor hoje? O autor hoje é muitas coisas, né? Muitíssimas coisas dentro dessa questão, dessa grande discussão toda da cena contemporânea. O autor tornou-se um personagem digno de muito pensamento, de muito investimento, né? na ideia do que seja um autor. E aí eu fiquei toda contente quando eu estava lá na minha sala de trabalho e tal, e aí o então coordenador do curso, o Gilson Mota, trouxe a ideia do projeto, né, do convênio, e perguntou quem queria. Eu digo, eu quero. Eu quero a revista, porque eu tenho montanhas de revistas da SBAT de diferentes épocas. Eu tenho ainda aquela que era uma coisica. Boletim. Não, eu acho que já era revista, mas era uma coisinha assim de 18 por 21, 16 por 21, aquela coisa pequena, do tamanho de um livro, já desgastadinhas e tudo mais. E eu gosto muito do trabalho com edição. Eu acho que essa questão de construção de história e de memória, né, passa necessariamente por esse cuidado, né, com esse registro do texto, do livro, agora online ou não, né? Eu gosto muito do cheiro de papel, adoro. Mas eu acho isso uma coisa muito fundamental. E isso eu aprendi no então SNT, justamente fazendo parte desse grupo de pesquisa em torno de dramaturgia brasileira. Muito bem, aí eu quis fazer a revista, até porque eu tenho uma revista, quer dizer, eu digo eu tenho, mas isso é bobagem, né? Eu digo que eu faço a edição à frente, talvez, ao lado de um grupo aí tem estudantes, tem professores, tem um monte de gente, eu faço assim a coisa mais geral. É uma revista universitária, tem um formato acadêmico, mas é uma revista que vem de curso de graduação, exatamente porque quando eu era estudante, eu aprendi com o Ian Michalski, tive a honra de aprender com o Ian
a editar uma revista e não um livro, né, que era o que eu tinha mais familiaridade. Então, a gente tinha uma revista chamada Ensaio, que talvez aqui na SBAT tenha até alguns exemplares. E o Ian era uma equipe de estudantes, e o Ian era o nosso líder querido. E aí eu me lembrei disso, digo, que legal, então eu vou juntar essa experiência da revista aqui da universidade com a que eu fazia antigamente, vou lembrar essas coisas todas, vai ser ótimo. E eu penso, talvez isso seja o mais importante, é que eu acho que a gente deve criar alguns laços que me parecem ainda um tanto frágeis entre a produção cultural universitária, que é intensa e que é muito pouco conhecida para quem não vive o cotidiano da universidade. Não fazemos pouco, fazemos muito. O curso de direção teatral, se a gente contar os pequenos espetáculos de meia hora, que são a primeira montagem de cada um dos estudantes, nós temos uma média de 45 espetáculos por ano. Não é pouca coisa. Tem a escola de música com a ópera, tem o curso de dança, é um mundo aqui, né? E eu percebo que numa cidade como o Rio de Janeiro, que é grande, que tem uma produção cultural mais intensa, esse trabalho realizado pela universidade, mesmo quando ele alcança e tem alcançado um público cativo bastante expressivo, o conjunto da cidade, o conjunto dessa dinâmica cultural toda, na maioria dos casos, desconhece essa produção. E eu acho que a universidade hoje, talvez principalmente no momento de crise, em todos os sentidos, né, que a gente vive, crise de financiamentos, crise de projetos, né, de pensamento de país, de sociedade, etc., etc., nesses momentos é que a gente percebe o quanto que a universidade se torna uma espécie de abrigo, né? Um lugar onde é possível, de fato, experimentar coisas, experimentar possibilidades, experimentar, inclusive, dissensos, né? Viver intensamente essas pluriversidades, né? Essas multiplicidades, e, de fato, ter um trabalho que eu percebo que tem uma importância muito grande, mas que, de um lado, não é visto. Mas, por outro lado, me causa muita curiosidade compreender como é que os cursos de teatro, tanto em graduação como em pós, cresceram no Brasil inteiro. Cresceram em número, cresceram em abrangência, em propostas, em diversidade mesmo de atuação, num diálogo muito vivaz com as comunidades locais, com a vida, né, com o mundo local, né? E eu tenho uma especialíssima curiosidade de saber o que resulta dessa troca, né? Desse vai e vem de universidade, mundo do teatro, e o mundo do teatro e a universidade, né? Como é que se estabelecem essas trocas e como é que cada um dos lados absorve do outro, né, as suas peculiaridades, né? E nesse sentido, você pensa que a revista de Teatro de Debate, através dessa universidade, dessa abordagem da universidade com a sociedade em geral, ela pode ser um vetor de mobilização dessa discussão também? Eu acho que sim. Agora, é claro que nós estamos falando de uma aposta, né? É uma aposta de que sim. Se eu não apostasse que sim, eu não faria. Né? Mas eu acho assim que a revista da SBAT é uma coisa muito importante. Eu me lembro de mim, na minha fase
de estudante de graduação, o tanto que essa revista me dava referências, eu digo, então é por aqui, é aqui que eu vou buscar tal coisa, o que fosse, né? Certas referências que iam me conduzir para outros caminhos, né? E isso eu achava uma coisa muito importante e acho hoje, eu acho que a revista pode voltar a ter esse lugar, essa importância, né? Inclusive para as universidades, né? Porque tem uma coisa aí, sabe, que me perturba um pouco, é um certo receio, um certo afastamento do ambiente e da palavra academia. Sim. Tem uma certa cerimônia, né, que, obviamente, por um lado, eu acho que a universidade tem mesmo seus regimes próprios de funcionamento, de pensamento. A universidade é um lugar de guarda de saberes e de produção de saberes, e de tensão entre saberes. É um lugar em que a gente compreende hoje que ela não é mais um lugar de transmissão pura e simplesmente, de ensino pura e simplesmente, ela é um lugar de pesquisa, e a pesquisa é um lugar do novo, é um lugar do que não se conhece, né? E a extensão é um lugar exatamente dessa conexão com a sociedade. Então, assim, a gente tem que deixar de ser um pouco, eu diria, enfatuado, não é? E buscar os veículos, né? Buscar o vai e vem, buscar as trocas e ver que linguagem é essa que a gente vai utilizar. Por outro lado, é claro que a gente tem uma tensão aí também, porque a gente optou, nós aqui do grupo, a gente resolveu também mostrar o que está fazendo a universidade, um pouco para combater esse medo, né? Sim. O que ela está fazendo. E o que ela está fazendo é uma produção acadêmica, de natureza acadêmica, que tenta não ser enfatuada, mas que, afinal de contas, é acadêmica. Né? Então, eu acho que tem um pouco de experimento aí também. Tem um pouco de busca também de como encontrar um rosto para esse hibridismo, né? Universidade, produção teatral, universidade... eu acho que a revista, nesses 2 números que a gente vai produzir em parceria, ela vai materializar tudo isso que a Carmen está falando, né? Na verdade, a gente vai fazer uma experiência. E isso pode se prolongar ou não, mas eu tenho certeza que nesses 2 números vai ser uma experiência muito interessante para os 2 lados. A gente vai se encontrar e vai, de alguma forma... Quem está de cada lado vai aproveitar um pouco do outro lado. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que essa experiência que vai ser bacana, né, da gente testar. E a importância da revista da SBAT, né? Eu, uma experiência pessoal, assim, meu pai, Luiz Simões, era autor teatral também e tal, ainda num campo meio entre o amador e o profissional, mas era dedicado a escrever, a dirigir também às vezes. E ele, um ano antes de nascer, ele se associou à SBAT. Então, eu cresci no meio de pilhas e pilhas de revistas SBAT que ele recebia pelo correio todo mês. E aquilo certamente foi uma base para mim de brincadeira e de conhecimento misturado, né? E que certamente está na raiz do meu desejo, meu interesse pelo teatro. E assim como eu, muitas pessoas, né? Quer dizer, conviveram com essa ferramenta que é palpável, né? Agora, mesmo que seja virtual, mas é a linguagem dos tempos, né? Então, vai ter esse recurso também. Eu queria perguntar assim, mas assim, existe alguma coisa já que possa adiantar para a gente da estrutura da revista? Que antigamente era comum ter uma publicação de uma peça teatral, né? Tinha comentários. A SBAT chegou a ter um status quase na época como se fosse um órgão máximo da cultura brasileira, né? Até hoje isso se reverbera, né? Até as pessoas conhecem isso, nós, como produtoras teatrais, né, encontramos alguns teatros ou editais ou instituições, até que, assim, não é instituições respeitadas, assim, a Eletrobras, o Banco do Brasil, que fazem seus editais, os SESCs, e que pedem a liberação da SBAT.
não pedem a liberação dos direitos autorais, é como você dizer, liberação das BAT se equipara à liberação dos direitos autorais, mesmo as BAT sendo uma sociedade de autores e nem todos os autores fazem parte das BAT. Então, esses direitos podem ser liberados pelas BAT, se o autor for das BAT, ou por outros órgãos. Associação, ou né? pelo próprio autor, se não for Mas filiado. existe até hoje essa dúvida, né? Essa confusão aí. É um símbolo. E aí, a revista tem alguma coisa que a gente possa adiantar assim, da estrutura ou está ainda sendo elaborada esse pensamento? Ainda voltando um pouquinho a essa coisa que a Carmen falou, né, assim, desse diálogo entre o mundo do teatro, o mundo teatral de fora e a universidade, né, eu acho que isso vai estar no centro de toda a pauta da revista, né? Então, assim, eu também dou aula de comunicação e teatro, né, no curso de artes cênicas da PUC e na comunicação da PUC. E uma coisa que eu sinto, assim, da parte dos estudantes, é um pouco querer saber, né, qual é a história do teatro universitário, qual foi a importância que o teatro que foi gestado na universidade teve para o mundo aqui de fora. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, todo o processo, né, Carmen, de modernização do teatro brasileiro, estamos falando aí dos anos 40, né, do século XX, o quanto que muitos movimentos que começaram na universidade, nos grupos amadores universitários, o quanto depois essas mesmas pessoas foram as pessoas que se profissionalizaram, que fizeram teatro político ou um teatro de renovação de linguagem, modernizando o teatro brasileiro, e as pessoas não se dão conta que esses movimentos surgiram nas universidades. Então, eu às vezes estou dando aula e falo de uma pessoa, eu falo, olha, esse sujeito começou aqui dentro da universidade. Então, isso potencializa para o aluno, dizer assim, nós estamos fazendo uma coisa que é lá para fora, nós não estamos fechados aqui dentro, né? Por outro lado, com esse incremento, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação em todo o Brasil, e o surgimento de publicações, né, assim, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar uma série de publicações de muita qualidade nas diversas universidades brasileiras, né, que estão com cursos de graduação e pós-graduação. E, às vezes, os alunos mesmo dizem, mas eu nem sabia que essa revista existia, eu nem sabia que estava sendo produzido esse conteúdo. E aí eu digo, vamos fazer uma reflexão sobre a antropologia do teatro. Mas existe isso? Existe. Vamos pegar uma revista aqui e vou mostrar para vocês. E aí o aluno se surpreende com a riqueza de produção, né, que se faz, né, dessa reflexão sobre o teatro dentro da própria universidade. E o artista que às vezes voltou para o banco da universidade, eu já tive vários atores que hoje estão aí na televisão, sentadinhos ali eu falava assim, mas essa atriz está na minha sala, é minha aluna, caramba, ela está na novela, o que ela está fazendo aqui? E, no entanto, essas pessoas, né, querendo crescer, querendo pensar, querendo... É mais do que simplesmente ir lá fazer um job, né, assim, desempenhar um papel. Então, eu acho que pelo menos dá um gostinho dessa ponte, né, dessa troca, né, dessa possibilidade de troca, eu acho que vai ser muito interessante para esses dois números, e quem sabe a gente segue, né? Tomara. Mas esses números a gente está preparando muito esse a gente diálogo. Vai ter, na parte propriamente do teatro, quer dizer, metade da revista, a gente pensou em 2 ensaios cada número de alunos de pós. Pensamos, para seguir também a tradição da revista de editar textos teatrais em textos de estudantes de graduação que já tenham sido montados. Sim. Porque muitos deles é um curso de direção, sem curso de atores, cenografia e figurinos ficam lá no fundão. Então, é um curso que exige uma formação, de um lado teórica, muito, muito intensa, mas, ao mesmo tempo, um desempenho desse estudante na sua formação enquanto um profissional múltiplo, tentando, inclusive, acompanhar, é claro, as tendências da cena contemporânea. Você não tem mais as especialidades muito bem desenhadas. E nesse aspecto, muitos deles se arriscam a escrever
os próprios textos, o texto do colega que vai montar, muitos se juntam em grupos, fazem criações coletivas e tudo mais, né? Então, o critério para a escolha desses textos foi que eles tenham sido montados nas encenações que fazemos lá. Temos também um editorial que dá uma costura para todas essas coisas, porque não podemos pautar uma revista, nesse caso, por um tema mais geral, porque a gente precisa ter atenção, dar atenção, principalmente ao que está sendo produzido ali, o quentinho da produção recente, enfim, desse momento e tudo mais. Então, não temos uma edição pautada por um conjunto temático, etc. Não, nem queremos ter, porque é ali o calor da produção, né? E, obviamente, um texto mais geral que dê conta de uma costura que explique os propósitos disso, o que é isso, o que não é, né? Tem essa estrutura simples, mas também o material que a gente está enfrentando é um material um tanto delicado, complexo e tudo mais. Então, é um experimento, por enquanto, né? E claro que experimentos bem-sucedidos trazem mais ambições, né? E é interessante esse diálogo da contemporaneidade, nessa transformação do mundo do teatro que a gente tem falado aqui e que está sempre em processo, que realmente muda um pouco o papel da revista, né? Que existe o papel histórico da revista de teatro e da SBAT como um todo, como um depositário de uma cultura, de uma prática teatral em todos os campos da cena e da criação do texto ao longo do século XX. Então, a SBAT tem essa importância de um detentor, de um espaço cultural, né? Um centro cultural que detém esse conhecimento que pode ser acessado, mas cada vez mais essa transformação de uma linguagem mais de interação com o agora, com o teatro que se pensa e faz agora. E aí, nesse sentido, eu acho interessante que a revista virtual pode também ser um chamariz, né, para que esse público tenha noção desse acervo anterior e que vai ser uma ponte para isso. A gente não quis deixar, né, de fora, né, justamente esse lado meio informativo, meio de atualização do que está acontecendo, né, no mundo teatral. Então, a gente também vai ter na revista, né, uma parte da revista vai ser dedicada a algumas matérias jornalísticas que justamente tematizam o teatro que se faz na universidade. Então, essa seria uma contribuição, digamos, dessa preocupação, que sempre foi a preocupação da revista, né? Além de trazer o texto de um autor, né? Que é uma tradição da revista, publicar sempre uma peça, além de trazer para o público em geral a produção acadêmica tal como ela está sendo feita lá, né, na universidade, mas também responder algumas perguntas, né? O que a universidade tem a oferecer para o mundo do teatro? Isso. Qual é o vínculo histórico da universidade com o teatro brasileiro de hoje? O Brasil parece que a gente está sempre partindo do zero, sabe? Parece que não houve ninguém antes, parece que não virá ninguém depois. Eu me ressinto muito disso e assim, toda vez que eu penso numa revista, numa publicação, eu sempre penso, peraí, cadê o pessoal que veio antes? É a primeira vez que a universidade está pisando num teatro? Não, tem muita coisa, né, que a gente viveu e da qual a gente devia se orgulhar muito, né? Eu tenho muito orgulho, eu me emociono demais. Às vezes eu estou procurando, né, estou preparando uma das matérias da revista e eu fico pesquisando e falo, meu Deus, será que só eu estou vendo a importância disso? Às vezes eu começo a chorar sozinha em casa, eu falo, acho que eu estou ficando maluca. Mas não, por quê? Porque realmente é maravilhoso, é deslumbrante. Outro dia eu achei um texto do João das Neves, e aí eu conheci um parente do João das Neves, e ele estava falando sobre o acervo do João das Neves, né? Onde é que vai parar? Me lembrei do acervo do Boal, que a Cecília Boal ficou um tempo procurando onde é que ia morar o acervo do Boal, Boal. Desculpe a minha indignação, mas é o acervo do Boal, não tinha lugar para acolher o acervo do Boal, né?
e se pensou em levar para a Columbia University. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai fazer o acervo do Boal lá? Deixa o acervo do Boal aqui. E essas coisas todas, né? Então, esse passado, esse legado, né? Então, o acervo do João das Neves está numa universidade em Minas. Que notícia boa! Eu fiquei feliz, falei, graças a Deus, está lá. Então, todo esse diálogo, né, entre o que o teatro, né, vem fazendo, como ele vem acontecendo, e a universidade está pensando todas essas novidades, e esse sempre teatro pensou, contemporâneo, né? sempre Está pensando agora e sempre pensou lá atrás. E o que nós, na verdade, historicamente, nem sabemos mais, perdemos a memória disso, né, de quanta inovação que frutificou do lado de fora da universidade, né? Então, o primeiro projeto que a gente fez quando chegou na SBAT foi justamente o projeto do acervo. Quando nós chegamos aqui na SBAT em 2006, quer dizer, na verdade, temos toda essa história de produtoras no balcão, tudo isso que já foi falado aqui, mas quando a gente chegou pelas mãos do Aderbal, vem ajudar a gente, porque vocês, além de autoras, são produtoras, e a gente precisa botar a SBAT em pé, e a gente falou, tem que ser através de projetos. Quando a gente chegou aqui, essa sala que a gente está gravando era lotada, empilhada de caixas de arquivo, e aí, assim, as SBAT tinham umas goteiras, porque era um momento de crise. Só para informar o público, a gente está na sala da sede da administração da SBAT, a sede da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, no Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso. Uma sede que esteve esvaziada com o tempo, estamos retomando aos poucos, até por conta da pandemia também. E agora, felizmente, está tendo esse encontro, que é um encontro que fala do legado e que fala da projeção do futuro nesse lugar simbólico. Desculpa. Então, só para complementar, assim, eram caixas e caixas e caixas, não só nessa sala, mas em outras salas aqui do conjunto de salas da SBAT, de peças teatrais. A gente não tinha dimensão de quantas peças eram, de que peças eram essas. Então, a gente falou para eles, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar esse acervo. Mesmo que a gente não faça mais nada, salvar o acervo a gente tem que salvar. A gente pode não fazer mais nada, mas agora a gente não pode perder o acervo. Então, foi uma luta para conseguir patrocínio, para conseguir botar na Lei Rouanet na época, né? Agora chama outra coisa, mas a gente sempre vai chamar de Lei Rouanet. Espero que ela volte a chamar Rouanet também. E aí, conseguimos um patrocínio da Petrobras, conseguimos levantar o recurso, tiramos o acervo daqui, levamos para uma empresa de digitalização. O acervo foi 90% digitalizado, algumas peças eram muito frágeis e aí não podia nem mais botar na máquina, porque isso é fruto de um próximo projeto. E aí a gente descobriu que eram 45 mil peças teatrais, 1.500.000 páginas que foram digitalizadas, de quase 100 anos, né? Na época eram 90 anos de acervo, 90 e poucos anos de acervo, e esse acervo foi salvo de alguma forma, ficou um tempo na Biblioteca Nacional, enfim, está lá ainda morando provisoriamente, né? Mas a gente tem um acordo que em algum momento ele pode retornar para a SBAT retomando aí a sua vitalidade, mas essa história, ela está dentro desse acervo, de alguma forma. Essa produção que foi feita dentro da universidade, ao longo desses 100 anos, ela está lá. Ela existe lá. Então, se a academia quiser buscar essa história, tem também esse apoio que é esse acervo. Então, assim, o tempo todo a gente está fazendo essa interlocução, né? A partir dos documentos, a partir da história, a partir da SBAT. Então, acho que... Eu sou do Centro de Artes UF, da Universidade Federal Fluminense também, então essas tensões e essa missão da inter-relação entre a universidade e a comunidade, a sociedade, de modo geral, a parte da extensão, que é tão importante, né? Às vezes ela fica um pouquinho em segundo plano no tripé da universidade, mas é uma parte tão importante, né? Que é a extensão universitária nessa relação com a sociedade. Acho que a revista vai favorecer muito isso também, com certeza. E para a gente ir fechando, esse papo está tão bom e importante para mostrar a importância dessa revitalização e ressignificação da SBAT nesse convênio com a FRJ, como é que vocês acham que essa revista... Primeiro, qual seria o público-alvo dessa revista que vocês pensam quando a gente produz, né, uma revista? A gente pensa um pouquinho em quem que ela está chegando, embora hoje em dia com o acesso virtual, digitais, você não sabe em quem vai chegar, mas mesmo que você não saiba quem vai chegar, você pretende alguém. Então, qual é o foco desse público, se é que há um? E enfim, fechando essa questão da importância,
até para o teatro brasileiro. Como é que esse retorno dessa publicação pode reverberar também para o nosso teatro brasileiro atual? Você sabe o que eu me lembro quando você faz essa pergunta? Eu me lembro que antigamente, e a impressão que dá é que foi muito antigamente, mas não foi tanto assim. Há uns anos atrás, a gente ia ao teatro, eu acho que todos nós aqui nos lembramos disso, a gente ia ao teatro e comprava ou ganhava um programa, né? E esse programa trazia reflexões do diretor, do autor, eventualmente de um ator também. Mas ele tinha um conteúdo de pensamento ali muito explícito, né? Tem textos do Zé Celso, enfim, isso é o que me ocorre agora. Textos do Aderbal. O Aderbal diz sempre isso, não me importa o valor que o programa vai custar, ele pode ser um papelzinho offset, mas ele tem que ter tamanho suficiente para a gente expressar o nosso pensamento ali. Exatamente. Ele era autor de textos assim, extraordinários, que eram verdadeiros ensaios, pequenos ensaios. E isso era uma coisa relativamente comum. Não que fosse comum o talento da Aderbal, mas era comum escrever, refletir, pensar, né? E a gente perdeu isso, né? A gente perdeu essa verve de pensamento, eu acho que em grande parte, claro, pelas agruras, pelas adversidades financeiras, né, da produção cultural brasileira e tudo mais. Mas, por outro lado, eu acho também que, de alguma maneira, esse contato com o texto de reflexão ele foi se perdendo. Parece que isso, aí é que eu acho que talvez, não sei se eu estou um pouco errada, tomara que eu esteja, mas parece que a construção desse aparato universitário, esse aparato institucional, né, que as artes, que o teatro conquistou ao longo dos anos, de alguma maneira afastou justamente o público comum desse contato com esse nível de reflexão. Sim. Entende? Acabou sendo coisa de acadêmicos, coisa de especialistas. Quem vai ao teatro entende de teatro. Quem vai ao teatro é porque sente algo com o teatro. Quem vai ao CCBB ver uma exposição, seja de quem for, tem, sobretudo, a sua sensibilidade mobilizada para isso. E o que eu acho que a gente precisa reconquistar é exatamente esse tempo lento da leitura. É muito mais lento. O ler e o escrever são tempos lentos, né? E a gente vive nesses tempos acelerados que nos engolfam e não nos permitem essa parada, né, necessária, inclusive para nos ouvir uns aos outros. Né? E a ambição, de fato, é oferecer alguma coisa que seja suficientemente atraente e substanciosa para justamente reconquistar alguma coisa que me parece tão simples, né? Assim, a mim me parece muito simples, não é uma coisa do outro mundo você pensar meia hora. Eu digo para os meus alunos, professora, mas eu não tenho tempo para ler. Depois, então, acorda meia hora mais cedo e lê meia hora. Entende? Quer dizer, eu acho que tem coisas que aí não nos cabe, talvez, acho que não temos os instrumentos necessários, né? Mas acho que a ambição é essa, né? De retomar esse estado de contato, de comunicação e tudo mais. Agora, se isso vai rolar, o tempo dirá, porque esse tempo lento da escrita e da leitura, ele também precisa de outro tempo lento de elaboração e tudo mais. Sim. Eu vejo muito assim, essa coisa mais jornalística, que naturalmente é um texto menor, mais enxuto, mais objetivo, mas que pode surpreender pela qualidade da informação, ele pode aproximar, né, justamente o leitor da universidade. Eu achei que a universidade fosse outra coisa. Tem coisa lá para mim também. Né, essa produção, eu posso ler isso. Então, assim, eu acho que os públicos, você perguntou sobre público-alvo, né? Eu acho que o público-alvo é o estudante, seja em que nível for, é o autor da esbate, é aquele
público que lembra da revista da SBAT, que toda vez que republica, vem sempre aquela dúvida, e a revista da SBAT voltou? Então, esse que a revista da SBAT voltou, pode ler com tranquilidade, vai ser uma experiência ótima. E acho que temos esse alcance da internet, que o desavisado também pode ser fisgado e se surpreender positivamente. Então, o que eu quero é que leiam, percebam a relação intrínseca entre o conhecimento, o pensamento e a arte. E a prática, né? Porque o Brecht dizia, um dos maiores prazeres é pensar. A gente acha que o prazer é o sensorial, né? Mas é um enorme prazer você pensar. E aí as duas coisas estão juntas. Uma coisa que, né, parece tão óbvio, mas é muito assim, importante lembrar, né? Então, a minha vontade é essa. Vamos de universitário, vamos de público cativo da revista, vamos de desavisados, classe artística, que todo mundo perceba que o espaço da universidade é esse espaço de pensamento, que o pensamento é o espaço de todos nós, né? Que nos dermos esse tempo que a Carmen está falando. Porque eu também, os meus alunos se ressentem muito, mas o texto tem 5 páginas. Eu falei, só 5 páginas. Eu podia ter te dado 200. O que é que você acha? Ou então, quando eles se apavoram, eu digo assim, vem cá, você só vai ter que ler. O cara escreveu 300 páginas. Você só tem que ler. Sim. Aí o aluno leva aquele susto. Realmente, professora, a parte difícil ele já fez, a tua é fácil. Então, eu acho que seduzir também para a leitura, para o pensamento, para ver que é prazeroso ficar sozinho com um livro, lendo um tempão. Né? Tem gente que acha que isso vai ser uma desgraça na sua vida, né? Uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Como Alcione Araújo citava muito Humberto Eco, né? A questão de que o livro é uma máquina preguiçosa. Aí o Alcione falava que o texto teatral era esburacado como um queijo suíço, né? Que tinha que ir lá mergulhar nas lacunas e tal. Mas o livro é uma leitura, o livro é uma máquina preguiçosa que precisa do leitor para ser acionada, né? Exatamente. E essa questão que a Carmen tocou também em você da leitura, uma coisa que me incomoda muito também no ensino básico, né? E esse é um outro campo que a gente vai poder aprofundar aqui, porque a gente está quase encerrando nosso papo, mas talvez fique uma reflexão aí, como conteúdo também para a própria revista, que no ensino básico, com toda a precariedade em relação à leitura e escrita, mas o que há voltado para outras formas de literatura, né? Da literatura do conto, da poesia. A gente aprende um pouco disso na escola. E a literatura teatral, a literatura dramática, está praticamente ausente da experiência do estudante na escola. Né? Um dos sonhos do Alcione era editar uma coleção que pudesse ter em todas as bibliotecas públicas, das escolas públicas. Ele queria vamos selecionar 40 textos teatrais que todo estudante tem que ter acesso. Então, ele tinha esse sonho de fazer essa coleção. Quem sabe é um bom projeto para a SBAT levar adiante. Eu acho muito bacana, assim, o caminho contrário também, porque, na verdade, a gente está falando aqui, né, de quem da leitura, né, do hábito da leitura, mas quem está na academia, eu dei aula na Cal 15 anos, né, para formação, aula de produção, e também assim, era a sensação de um abismo, aqueles alunos que quando acabasse o momento acadêmico ali na SBAT, para onde eles iam? Como é que eles iam na Cal? Como eles iam materializar aquilo que eles aprenderam, né? Porque não existe um mercado formal, a não ser a televisão, né? Eles tinham que se produzir, né? Então também vai ser interessante, eu acho, que quem vem pelo outro lado, quem não vem pela academia, ou quem vem pela academia, olhar, né, a revista, o outro lado da revista, que é o jornalístico, e entender que um monte de gente, né, veio não pela academia e faz dessa maneira. Então vai ser essa troca, eu acho. Eu acho que essa troca vai acontecer. Quem está na academia fazendo teatro a partir do pensamento, né, olhar quem faz, começou intuitivamente, empiricamente, na prática, e o contrário, quem está ali fazendo na prática, que também pode entrar um pouco nesse caminho do pensamento. Eu só para encerrar assim, muito rapidamente, tem um detalhe que eu acho importantíssimo, é que a criação desses cursos, seja de graduação, seja de pós, eles muitas vezes, muito frequentemente, principalmente nas cidades menores, eles têm uma importância imensa, porque eles são o lugar onde as coisas da cidade, em termos de cultura, acontecem.
né? Quer dizer, o diálogo com a cidade é uma coisa muito vivaz, muito importante, que às vezes assim um pouco se confunde, fica tudo muito difuso na cidade grande, né? nas cidades maiores. Mas eu acho que isso, desse contato ali com aquela comunidade, é só a gente observar que em muitos lugares do Nordeste, do Norte, não foram criadas escolas de teatro propriamente, mas foram criados cursos de licenciatura. E esses cursos de licenciatura, eles dão formação tanto ao profissional de teatro local, quanto a professores de teatro, dentro desse espírito que você estava falando, do ensino e tudo mais. A minha ambição, na verdade, é que a gente conseguisse, na revista, ter essa radiografia ampla de como é que isso tudo vem se articulando, porque as coisas não são isoladas, elas são articuladas entre si, né? E, às vezes, acidentalmente, às vezes, programaticamente, mas elas se articulam, né? Eu tenho muita curiosidade por isso, entende? De saber como é que essa coisa vai germinando de tal maneira que, há 20 anos atrás, quantos cursos de teatro nós tínhamos no Brasil? E quantas pós-graduações? E hoje em dia, quantos temos? E mais ainda, do estudante de teatro de graduação que termina o seu curso e hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 anos, ele volta para fazer a sua pós porque alguma coisa aconteceu que ele precisa experimentar, que ele precisa repensar e tudo mais, né? Ampliar. Então, é uma radiografia, né? Detalhada, mais do que um mapa, é um espraiamento que a gente precisa dar conta. Esse país é um continente, né? E que nós estamos com muita expectativa, então, agora, para essa revista de Teatro das Bates, nesse modelo virtual, esses 2 números. Desejamos mais, além da competência que você já tem, e as outras pessoas da equipe, mas muita sorte e meta para a gente fazer esse trabalho com a força do teatro e a força da academia também, e a força da universidade. E a força quase dá um tic-tac no coração, né? Agradecer muito a Ana Veloso, a Vera Novelo e a professora Carmen Gadelha por esse papo ótimo. Obrigada a você. Obrigado. Muito obrigada.